Olá, sejam novamente bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu quero apresentar duas formas simples de modificarmos, configurarmos a nossa simulação para que esta possa então ocorrer de uma forma mais rápida. Bem, você deve estar se perguntando, quando eu vou estar utilizando isso? Bem, de acordo com a complexidade do seu modelo, não o caso desse modelo que nós vamos utilizar aqui, mas suponhamos que tenhamos um modelo aí com aproximadamente 12 a 20 andares. Eu estou analisando diversos fatores a respeito desse meu modelo e a cada pequena modificação em cima desse modelo, eu acabo usando, por exemplo, aí entre 5 a 6 horas médias para poder rodar uma simulação. Isso que eu estou citando para vocês ocorre comigo frequentemente. Então, dependendo do volume de dados a serem simulados, calculados, etc., as minhas simulações já chegaram até uma média aí de 6 horas. Obviamente que se eu solicitasse mais relatórios, outras informações, esse período ele poderia aumentar ainda mais. E também devemos lembrar que, dependendo da sua máquina, se for uma máquina rápida, obviamente que os cálculos serão realizados de uma maneira mais rápida e tranquila. Contudo, se a sua máquina ela for um pouco mais antiga, se a sua máquina estiver rodando muita coisa ao mesmo tempo, é esperado que essa simulação ela passe a durar mais, ok? E é o que normalmente ocorre comigo e com outros cientistas que realizam esses cálculos, esses projetos desses tipos de edificações. Aqui no caso, eu vou utilizar aquele nosso edifício, que é a base para todos os nossos estudos. E aqui nós temos essa superfície de sombra que se refere a um edifício vizinho. Ou seja, essa sombra aqui ela é projetada em cima da nossa edificação de acordo com o período do dia e com a época do ano. Ok? Isso por si só já faz com que o nosso modelo ele necessite de cálculos adicionais, sobretudo para poder determinar o quanto que ele está sendo gerado aqui em cima dos nossos módulos fotovoltaicos, o quanto de conforto térmico está sendo afetado, principalmente no critério de refrigeração em cima da nossa edificação. Tudo isso deve ser considerado. Numa média geral, esse nosso modelo aqui, ele demanda aí aproximadamente 40 segundos para poder rodar a simulação, fazer os cálculos. Contudo, entre o tempo para pré-aquecimento e mais o tempo para geração do relatório, o tempo total passa a ser aí de aproximadamente 3 minutos e meio até 4 minutos. O que não é muito a se considerar, mas quando nós falamos, naquele caso do edifício com 2 andares ou mais, você demandar 6 horas, então imagine, você tem que fazer uma pequena alteração para analisar o efeito sobre o seu edifício. 6 horas rodando. Aí você vai fazer outra pequena alteração, porque aquela não foi suficiente para você chegar numa conclusão, mais 6 horas. Isso acaba complicando bastante. Então vamos lá entender como que vai funcionar esse nosso modelo. Bom, aqui eu já rodei a simulação desse nosso modelo que eu apresentei para vocês. Repare que ele está demandando aqui aproximadamente 39 segundos para realizar os cálculos. Só que, como eu falei para vocês, entre o pré-aquecimento e também a questão da geração dos relatórios do Energy Plus e do OpenStudio, nós temos uma média aí de 3 minutos e meio a 4 minutos. Como eu não vou poder apresentar essa questão dos relatórios para vocês, do tempo, nós vamos nos centrar somente aqui nessa questão desse tempo, ok? Então nós temos 39 segundos arredondando. A primeira coisa que eu posso fazer para poder acelerar essa minha simulação, basicamente, é mexer aqui nos meus parâmetros de configuração. Nesses meus Simulation Settings, eu tenho aqui a questão do Time Step. O que é o Time Step? É o número de passos que ele faz o cálculo para cada hora. Repare que aqui no caso nós temos 6 como o valor do Time Step. Ou seja, a cada 1 hora ele vai fazer 6 cálculos. 60 minutos dividido por 6, a cada 10 minutos ele faz um cálculo. Mas eu posso, por exemplo, estar diminuindo. Eu não quero que ele faça um cálculo a cada 10 minutos. Eu quero que ele faça um cálculo a cada 15. Eu vou botar aqui 4. 15 minutos também é muito. Eu quero a cada meia hora. Então eu vou botar o valor 2. Vou salvar e vou rodar
novamente o meu modelo. É importante essa questão dos time steps para a minha análise? Não sei, é você que tem que analisar. Se for importante no critério que você precisa de passo a passo, você mantém da forma como está. Agora, se você só precisa de um valor de referência para aquela hora específica do dia, etc., você pode, por exemplo, em vez de estar colocando o valor 2, você pode colocar para que o cálculo seja realizado um cálculo por hora, o que vai adiantar em muito a sua simulação. Isso, ao longo do período de um ano que está sendo analisado aqui, vai fazer uma grande diferença. A quantidade de dados que serão gerados aqui será, obviamente, muito menor. Bom, ele está começando a simulação. Repare, o warm-up, ele já vai começar os cálculos. Finalizou. Então, nós tínhamos, primeiramente, 39 segundos. Agora, ele demandou 24 segundos para poder fazer os cálculos necessários para poder concluir essa simulação. Essa é uma forma que eu queria mostrar para vocês. Agora, vamos mostrar uma outra forma de você rodar essa simulação. Vou só deixar ela finalizar aqui na geração do relatório, porque se eu cortar agora essa parte, esse meu template ele vai dar erro, vou ter que recarregar, vai demandar um tempo até maior do que a geração do relatório para poder reabrir. Tá? Mas o que ocorre? Nós estamos fazendo aqui uma simulação para o período normal do nosso software, que é o período de um ano. Só que algumas vezes você não precisa da simulação para um ano. Você precisa da simulação para um dia, a simulação para um mês ou para um período do ano, ok? Como que eu vou modificar isso? Da mesma forma, nós vamos vir aqui em configurações da simulação, ok? E repare que nós temos um data range que vai de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Suponhamos que nós vamos fazer uma análise do conforto, pegando a NBR 15575, onde ela fala assim para você que você tem que fazer uma análise para um dia característico de inverno e para um dia característico do verão. E vai ter que apresentar os dados e analisar especificamente para esse dia. Ou então que você vai pegar uma simulação onde você quer analisar apenas no período do verão. É aqui que nós vamos mexer. Então, por exemplo, vamos pegar aqui para um período característico do verão. Eu vou pegar necessariamente, vou pegar fevereiro e vou pegar aqui dia 15. Da mesma forma, eu vou vir aqui, eu vou pegar o mês de fevereiro e vou marcar o dia 15. Ou seja, a data de início e a data de fim vão ser o dia 15 de fevereiro, ok? Vou vir, vou até voltar aqui para 6 time steps em vez de 2. Poderia manter também se eu não quisesse necessariamente estar avaliando menores quantidades de passos. Vou salvar o meu modelo e vou rodar essa simulação. Ele também vai dar aqueles passos básicos do warm-up para que ele possa, então, estar realizando os cálculos. Essa questão do warm-up não tem como acelerar, porque ele está convertendo esse modelo na linguagem que o Energy Plus, que é o kernel, que é o motor por trás do nosso software, entende para poder fazer a simulação. Então, ele demanda um tempo para fazer essa tradução. E a questão que você vai conseguir interferir no tempo necessariamente vai ser apenas nos cálculos, ok? Feito isso, para gerar um relatório, ele também vai demandar um tempo X de acordo com a complexidade do seu relatório. Então, ele está aqui, ó, warm-up, ok? E já fez aqui o cálculo. Ele entrou no warm-up e já fez o cálculo. Pô, ele já fez o cálculo? Sim, nós fizemos o cálculo para um dia só. Aqui no caso, ele demandou 10,8 segundos para poder realizar aquele cálculo. E considerando que no dia nós mantivemos os 6 time steps, ou seja, vai ser feito um cálculo a cada 10 minutos para aquele dia específico que nós estamos analisando.
Ele vai agora só gerar o relatório. Eu vou mostrar aqui para vocês. Mas o relatório final ele vai se referir basicamente às questões do único dia que nós colocamos, que é o dia de 15 de fevereiro. Ok? Pronto, gerou os relatórios. Repare que até a geração dos relatórios foi mais rápida, porque nós temos uma menor quantidade de dados. E aqui nós vamos ter os relatórios apresentados. Vou mostrar aqui Zone Conditions. Para esse dia, ele me apresenta a quantidade de horas que nós vamos ter em uma determinada faixa de temperatura. Então, por exemplo, vamos pegar aqui a zona térmica 9, que se trata da nossa área de cobertura. Eu vou ter 18 horas, onde a minha temperatura vai estar na faixa de 23 a 24 graus Celsius. Vou ter mais 3 horas entre 22 a 23. Ok? É isso que eu vou fazer na questão da minha análise. E na questão da quantidade de energia, para esse dia específico, para poder atender o equipamento Havac, eu estou consumindo 500 miligigajoule, ou 500 megajoule, ok? Feito isso, você conclui a sua análise respectiva para esse dia e você pode notar como que você pode estar acelerando as suas simulações para que possa te atender de acordo com a sua necessidade. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo e vejo você no próximo. Até mais, um grande abraço.